que faz um bom vilão? E como alguns podem até mesmo carregar uma obra. Meruem, Wells, Pain, Junko, Frieza, Jin, Silco e obviamente Vilgax. Esses são bons vilões pra você? Pois é sobre eles que eu vou comentar aqui. Eu aposto que você não conhece todos, mas independente disso, muitos deles têm meio que a mesma base, saca? Então fica até o final pra você entender o porquê que esses vilões são tão bons que alguns deles podem até conseguir carregar uma obra por completo. E já aproveita pra se inscrever e ativar o sino se tu curtiu o vídeo, hein? Bom, bora lá. Começar, bora falar do Vilgax mesmo, já que ele é o que tá na thumb do vídeo. Cara, você vai se surpreender com o quanto o Vilgax é um personagem bem feito. Eu sei, você provavelmente tá pensando, pô mano, Vilgax, de Ben 10, um desenho pra criança, não tinha um outro exemplo melhor não? Pois é, primeiro, Ben 10 é um desenho de Shed, ok? Tá bom, né, colocando esses Ben 10 cansados aí, de remake, aí é difícil tu concordar comigo. Mas eu tô falando do clássico, mano, o clássico. Não coloque esse remake novo, não, aí que a gente finge que não existe, tá? É. E segundo, julgar o Vilgax só por causa disso é injusto. Ele é um ótimo vilão, ok? Ele é um vilão muito melhor do que os que aparecem em outras obras famosas que você conhece. E você já vai entender o porquê. E terceiro, ele é o melhor exemplo que eu queria comentar aqui junto com o Frieza. Eles têm muito em comum, entende? E eu aposto que você sabe o quão incrível o Frieza é como vilão. Bom, a primeira aparição dele foi lá no episódio 1. Ele tava controlando uma nave atrás do Omnitrix. Porém o Molusco acabou tomando uma na boca e ficou desse jeito. Ele foi demolido, cara. O bicho tava só o pó. Quando a gente é criança, a gente acaba não notando. Mas desde o primeiro episódio, que é quando o Vilgax toma esse laser gigante, o fato de ele ter sobrevivido nesse estado já demonstra muito bem o quão praga o Vilgax é. O corpo dele foi destruído, mas o maluco não para. E não é à toa, cara. Tanto que ele atormenta o Ben até na saga Omniverse. Ben 10 pode até ser um desenho pra criança, mas é inegável que algumas coisas foram muito bem trabalhadas. O maior exemplo disso é que tem até um if, bem entre aspas, do Ben 10.000. É uma linha alternativa onde o Ben fica completamente frio por causa dele ter demolido o Vilgax em uma das linhas do tempo. E isso é pra tu ver o quanto esse bicho é ambicioso. O Ben teve até que chegar nesse ponto, tá ligado? O Vilgax é o tipo de vilão que vai até o fim pra conseguir o que quer. E ele não tá nem aí, mano. Como eu disse antes, o maluco não para. Esse é o primeiro ponto que faz o Vilgax ser um bom vilão. Ele tem muita ambição e ganância. E todo bom vilão tem que ter alguma coisa que se destaque nele. E vocês vão ver que todos têm ambição, senso de justiça, desenvolvimento e coerência. Pelo menos alguma dessas coisas eles possuem. E é coisas que um bom personagem tem que possuir pra ser um personagem bem feito, né? Mas os vilões normalmente se destacam por ganância, inveja, hipocrisia, sadismo. E dentre outras muitas coisas que um humano possui. Porém, todos têm que ter ambição. Isso é uma das coisas que faz um personagem não ser vazio. Tem alguns que almejam algo a ponto de não se importar com nada além de seus objetivos. E nesse caso, o Vilgax se representa muito bem. Outro ponto importante que foi bem trabalhado desde o primeiro episódio é o medo que o Vilgax apresenta. Na primeira vez que você vê o Vilgax, ele não é só uma lula. O cara é um verdadeiro monstro. Velho, não dá pra contar quantos Ben dá na altura dele. O maluco literalmente pega o chama, como se ele estivesse pegando um action figure, tá ligado? Um dos heróis do Ben não faz nem cócegas no Vilgax. Tanto que na segunda vez que o Ben enfrentou ele, o moleque precisou do controle máximo do Omnitrix. Porque não dá pra tancar, velho. O maluco simplesmente é superior aos olhos do Ben. Essa é a demonstração de força e medo que faz o Vilgax ser quem ele é. Um vilão temido, sádico e de respeito. E essas características não te lembram alguém? Pois é, o jeito dele lembra o Frieza. Principalmente por conta do sadismo. Sádico. Essa é uma ótima característica pra se fazer um bom vilão. E isso o Vilgax e o Frieza têm de sobra. O Frieza eu nem preciso dizer, mano. O maluco ri enquanto tortura alguém. Totalmente sádico e maligno. E o Vilgax não é muito diferente disso não. Um maior exemplo disso é quando ele decide capturar o Ben pra tirar o Omnitrix dele da base da dor. O Vilgax podia até ter mandado o Ben de vala ali mesmo, mas o maluco decide fazer ele sofrer. Ele podia no mínimo ter cortado o Omnitrix fora e ido embora como se nada tivesse acontecido, tá ligado? Mas não, o maluco vai lá, tá comendo uma máquina só pra tirar o Omnitrix da forma mais dolorosa possível. O maluco quer manter o Ben como um troféu, uma conquista. O Vilgax quer mostrar pro Ben o terror que ele vai fazer com aquela arma que ele usava como um brinquedo. E é isso que faz um vilão de verdade, mano. O cara é um tremendo filho da... Não dá pra notar direito esses detalhes quando você é uma criança, mas Ben 10 tem bem mais camadas do que parece. E você sabe, né? Tanto que se fizesse um remake mais versão de anime do Ben 10, mais focado no público adulto, eu aposto que daria uma série muito boa. E você sabe, né, cara? No fundo você temia e respeitava esse personagem quando você era uma criança. Principalmente porque o Ben e o Vomax também temiam ele. O Ben até tem pesadelos com esse povo falante, cara. Pois é, entende a marca que esse personagem deixou? Por isso que ele merece estar na thumb do vídeo. Mas isso não significa necessariamente que ele é o melhor vilão daqui, né? O melhor vai ficar pro final, até porque eu não sou idiota. Bom, bora pro próximo. Enoshima Junko. Essa é uma outra vilã extremamente sádica.
Mas o caso dela é um pouco diferente do Vilgax e do Frieza. Essa mina é uma ótima personagem, porque ela é complexa e simples ao mesmo tempo. Eu sei que é meio contraditório, mas vocês vão entender. Inoshima Junko é uma personagem simples, porque ela quer apenas uma coisa: desespero. Ela quer apenas espalhar essa sensação ao mundo, isso porque ela realmente acha isso bom. Na cabeça dela é impossível compreender o porquê alguém ia se pegar na esperança. Então, tipo, mesmo que ela saiba que ela tá fazendo algo ruim, ela ainda assim se perdoou, porque ela acredita que é o melhor. Ela tá transmitindo a sensação porque ela realmente gostaria de sentir isso na pele. Ela literalmente faz com os outros o que ela gostaria de ver e sentir. Sadismo e masoquismo total, cara. No começo, ela se sentia até que um pouco culpada pelo que ela faz. Mas isso foi mudando com o tempo. O que eu quero dizer aqui é que essa mina é extremamente coerente com o que pensa. Como eu disse antes, ela faz pros outros o que gostariam que fizessem com ela. Tanto que ela até permite que seu plano seja completamente destruído. Isso porque ela tem uma chance de sentir o sabor do desespero e da derrota. E é isso que o pessoal confunde. A Junko só perdeu porque ela quis. E faz total sentido, cara. Se você for parar pra pensar, se os esforços dela fossem aniquilados, isso não seria um resultado desesperador do mesmo jeito? Seria desesperador, só que pra ela. Pois é, essa é a coerência que eu tinha dito. E o que dá pra gente tirar disso? Pra fazer um bom personagem, ele tem que ser humano. Ele pode sim ser hipócrita, mas ele também pode ser coerente. O que importa é que as ações dele têm que fazer sentido com o que ele pensa. Outro exemplo do porquê essa personagem é complexa é as camadas que ela possui. Ela quer espalhar o desespero ao mundo, mas ao mesmo tempo tem uma parte dela que quer que seu plano seja destruído para que ela possa se sentir bem também. Rapaz, ela é complexa, né? Ela se divide nesse aspecto. Cara, se tu consegue entender como essa personagem pensa, vai fazer total sentido ela ter seu espaço reservado aqui. Bota a personagem carismática, uma das melhores personagens do grupo inteiro. E falando nisso, carisma. Carisma é outro ponto necessário para fazer um bom vilão. Outro exemplo que combina perfeitamente com a Junko é o Jin. Eu adoro apresentar esse personagem porque ele é muito bom. Assim como a Junko, ele também é muito coerente com o que pensa. Só pra você ter uma ideia, esse cara realmente vê o que ele faz como uma arte. Por isso, sempre que ele vai fazer o seu trabalho, ele faz bonito. Ele é daquele personagem que consegue fazer uma ser elegante. E isso, juntando com seu grande carisma, é o que faz esse personagem ser um dos mais amados do LoL. Não é à toa que fizeram até uma cinemática para demonstrar o que ele vê quando ele executa o seu trabalho. Agora bora pro nosso terceiro tipo de vilão. Dessa vez, o representante desse tópico vai ser o Wells. Emerson Wells é sem dúvidas o melhor personagem de Flash. Isso porque, cara, eles podem até ter falhado em absolutamente tudo, mas os caras não falharam em fazer um bom vilão. O Wells é um personagem que tem várias coisas boas pra se comentar, mas seu destaque foi que ele usou muito bem de um grande plot twist na história. Esse é outro ponto importante pra fazer um bom vilão: plot twists. Se o autor for conseguir fazer situações pra crescer ainda mais o personagem, isso vai te marcar. A obra pode ser uma porcaria e você pode até esquecer dela, mas você não vai esquecer do personagem. Eu aposto que você conhece algum personagem assim, né? Comenta aí se você lembrar de algum. E o Wells é a maior representação disso. O maior exemplo de plot twist é que o Wells é um dos pais de Flash. Não da forma literal, sanguínea, mas sim do herói Flash. O Wells é o vilão que acabou treinando e protegendo o Flash. E isso por si só já é um grande plot. Assim como um bom vilão, ele obviamente não fez isso de graça. O maluco só queria voltar pra casa. Por isso, ele criou vilões pro Flash se fortalecer. Ele treinou e observou o Barry por anos. Ele até trabalhou ao seu lado como um herói também. O Wells conquistou o respeito do Barry e também dos fãs. Todo mundo gostava do Wells, todos. Por isso que o primeiro arco é tão bom. E por isso que o impacto da saída dele da série foi tão forte. Esse é literalmente o maior exemplo do que eu falei. Um vilão que é tão foda que é capaz de carregar uma obra por completo. A gente chama o Wells por ele ser um personagem muito carismático e humano. Ele é tão complexo que com o tempo ele acabou tendo orgulho de ter criado seu rival. E sim, Flash originalmente era o rival do Wells. Há muito tempo atrás, o Wells queria apenas ser com ele. Porém mais tarde, ele quis ser o melhor. Ele queria superar o Flash, ele queria derrotá-lo de alguma forma. Por isso ele voltou no tempo. Tudo pra passar muito Barry. Aí ó, ambição. É isso que um bom vilão precisa. E no fim ele acabou se tornando um dos pais de Flash. Ele literalmente se tornou alguém que o Flash dependia. Ele tinha um vínculo especial com Barry e com os Puss. Foi quebrado totalmente. Outro personagem que é um grande exemplo desse tipo de vilão é o Silco. O Silco é um vilão incrível e você consegue notar isso porque ele tem um grande desenvolvimento na história. Ele é tão humano que, no início, ele sacrificaria tudo pelo seu objetivo. No início, ele não tinha nada com que ele se apegava. Mas agora ele mudou a ponto de não conseguir deixar de amar uma filha. Como eu disse antes, o Silco começa com um personagem que faz o que é necessário. Tudo pelo futuro de Zaun. Ele é aquele cara que o Vander poderia ter sido se ele não tivesse filhas. E foi exatamente isso que fez o Silco perder. Ele conseguiu uma filha. Essa relação que ele acabou desenvolvendo com a Jinx foi a mesma coisa que fez o Vander ser derrotado. O Silco lutou muito pela independência de Zaun, por criar um futuro pro seu povo. Mas quando ele teve que sacrificar quem ele ama por isso, ele quebra. Tudo que ele sempre buscou estava tão perto, mas ao mesmo tempo, estava longe.
o Silco é um vilão, mas mesmo assim ele é humano também, não tem como fugir disso. Ele sempre fazia o que tinha que ser feito, e ele também desprezava o irmão por temer a guerra. Ele acreditava que ele precisava tomar a frente e ter coragem para sujar as mãos e sacrificar coisas pelo bem maior. Ele acreditava que ele precisava ser destemido. Mas ele muda no meio da série. Ele acabou desenvolvendo um grande medo. E com isso ele acabou entendendo o porquê que o Vander temia tanto a guerra. Cara, você consegue ver como isso gera um impacto? Esse plot é o que faz o Silco ser um vilão incrível. E é o que faz Arcane ser uma obra-prima. Tá curtindo o vídeo? Se inscreve e ativa o sino pra não perder nada do que vem por aí. Bora continuar. Agora temos o melhor vilão de todos, Meruem. Na minha opinião, ele é simplesmente o melhor, porque ele tem tudo o que precisa. Ele é temido, tem desenvolvimento, amadurecimento, é coerente e de brinde ele tem um grande paralelo com o protagonista. Esse é o ponto que eu quero trabalhar aqui agora. Todo mundo sabe como o Meruem é incrível como personagem. Ele nasceu e viveu por muito pouco, mas esse meio tempo de vida ele passou por uma grande evolução. Mesmo que esse personagem seja uma formiga, nesse arco ele foi muito mais humano que o nosso próprio protagonista. Ele até chegou ao ponto de aprender a amar de verdade. E no caso do paralelo com o protagonista, ou com o Gon, bom, enquanto o Meruem aprendeu a amar, o Gon acabou caindo nas trevas, consumido pela raiva e rancor. Entende o paralelo? O vilão tem características que um protagonista tem no início da obra. E o protagonista tem características que um verdadeiro vilão possui. Enquanto o Meruem só quer amar, o nosso protagonista só quer vingança. Meruem antes era um cara sem nenhum tipo de empatia. Ele era tirano, fazia o que queria e não ligava pra absolutamente nada. Enquanto o nosso protagonista era o clássico herói bonzinho e gentil. Mas o autor desenvolve esses personagens tão bem que eles acabam invertendo os papéis. O autor até faz algumas referências entre os personagens, por exemplo, o jeito que eles sentaram na série ou o jeito que eles agiram. Só tu vê essas imagens e, bom, a posição é exatamente a mesma. Tipo, enquanto Meruem insistia pra conversar com o Netero e achar um outro meio pra resolver esses problemas, o Gon tava espumando de raiva, pronto pra levar a Pitou junto com a Komugi, sem nem deixar ela se explicar. E detalhe, a Komugi era só uma refém, só uma criança que tava ali, perdida no meio. E quando você consegue notar esses detalhes, você percebe que isso é uma das coisas que faz Hunter x Hunter ser uma obra-prima. E olha que o Gon e o Meruem não estavam numa situação tão diferente assim. Tá, o Kaito já tava morto faz tempo, mas a Komugi tinha acabado de se ferir gravemente na frente dele. Os responsáveis por isso tinham acabado de invadir o seu castelo. Então era muito fácil ele perder a calma naquele ponto. Tirando que o Meruem é um emissor, né? Você já sabe como os emissores são pavio curto. Mas não, cara, o Meruem evoluiu tanto que ele insistiu na conversa. Ele tava puto da cara. Mas ele sabia que o melhor jeito não era ir pra cima com tudo. Ele podia fazer isso, afinal ele era o mais forte. Mas ele fez questão de dar uma chance pra conversa. E não só uma chance, cara. O maluco tomou uns tapas no Netero, mas ainda assim ele só queria bater um papo. E é assim que se usa os paralelos entre o protagonista e o vilão de uma forma incrível. Outra obra que faz isso muito bem é Naruto com Pain. O Pain em si é um vilão muito bom. Ele cria a paz e tentou fazer algo do seu jeito. Ele acreditava que, pra conseguir a paz, ele precisava do poder absoluto. E errado ele meio que não tá, pelo menos não nesse ponto. Tanto que hoje em dia o Naruto é tão forte que ele mantém a paz como base no poder. Mas claro, é diferente do que o Pain queria, que bom, era a base do medo, né? E o paralelo que ele fez com o Naruto é bem óbvio. Primeiro é o cabelo do boneco. Tipo, os dois são iguais. Tá, o avatar principal do Pain, né? Eu sei que não é o Nagato. Mas no caso do Nagato, o que entra em conflito com o Naruto é os ideais dele. Enquanto o Naruto acredita que pode alcançar a paz sem precisar de medo ou da dor por isso, o Pain é o exato oposto. Ele acredita que ele precisa dominar tudo. O Pain quer o controle de todas as bijus para poder ter o poder absoluto. Na visão dele, é só assim que a paz pode ser alcançada. E cara, essa é uma ótima forma de fazer um bom vilão, tá ligado? Os dois buscam paz, só que de maneiras diferentes. A luta de Naruto vs Pain é muito mais que uma batalha comum. Ela não é uma luta só de força, mas sim de ideais. Tanto que se fosse só por força, o Naruto teria perdido sem a Kurama. E cara, faz total sentido o Nagato ter aceitado sua derrota no final. Ele fez o pior pro Naruto. Ele queria que o Naruto sentisse a dor de perder tudo. Ele queria que o Naruto o odiasse. Ele queria ver o Naruto se corromper e pra ele, isso provaria que ele tava certo no final. E cara, o Naruto sentiu tudo isso. O Naruto perdeu tudo. Mas mesmo assim, o Naruto se manteve firme nos seus ideais até o fim. Coisa que nem o Nagato conseguiu fazer, sabe? Nesse momento, o Naruto conseguiu ter uma força que o Nagato jamais poderia possuir. Por isso que no fim, o Nagato confiou seus sonhos nele. Isso faz total sentido com o vilão. Lembra do que eu disse? Coerência. Exatamente por isso que o Pain é um vilão tão incrível. Essa luta é bem mais complexa do que eu pude explicar. Eu dei uma simplificada, mas eu espero que vocês tenham entendido tudo. Dá pra fazer um vídeo só sobre isso, mas eu também não prometo nada, até porque tem muito vídeo que eu tô prometendo, até o Neko faz meme com isso. Mas enfim, se tu curtiu o vídeo, se inscreve e ativa o sino pra não perder nada do que vem por aí. Um abraço